Mateus capítulo 13, versículo 44. Você está com a sua pérola aí? Está aí com você? Pega ela aí na sua mão, deixa ela aí com você. Mateus capítulo 13, versículo 44. Quem já encontrou aí, diga amém. Coloca a sua mão aí sobre a palavra, diga: Senhor, usa essa palavra para falar comigo. Essa palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Amém? Olha só, diz assim, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo quanto possui e a compra. Amém? Agora eu gostaria que você lesse comigo novamente lá o 44. E que você, que está com a Bíblia, que está com a palavra, lesse comigo enquanto nós juntos vamos ler aqui. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Toda parábola que Jesus ele se referia no tempo que Jesus estava falando, Jesus pegava a atualidade do que estava acontecendo para explicar um pouquinho sobre salvação, sobre o reino de Deus, sobre as coisas importantes. E você vê que quando ele falava com os discípulos, ele dizia: olha, o semeador saiu a semear. Ele estava falando daquele que saía para plantar, e ele ensinava com as coisas que nós vivíamos no dia a dia. Ou seja, ele usava do que estava acontecendo. E numa ocasião, Jesus estava no Mar da Galileia falando sobre as parábolas do Mar da Galileia. Existem as parábolas do Monte da Bem-aventurança, mas aqui Jesus está no Mar da Galileia e ele está falando com os discípulos sobre o reino dos céus, sobre a importância do reino dos céus. E Jesus usa uma parábola muito interessante. Jesus usa a parábola de um homem que ele saiu para trabalhar, encontrou um grande tesouro, ficou feliz, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Amém? Naquele tempo era comum que as pessoas escondessem seus tesouros em um campo. Não tinha banco, né? Onde é que a pessoa ia guardar a sua riqueza? Onde é que a pessoa ia guardar o seu dinheiro? Quanto mais ela tinha, ou seja, quanto mais ela juntava, ela não tinha onde guardar aquilo. Então, se ela guardasse em casa, os ladrões entravam em casa e roubavam tudo, porque não tinha a segurança que você tem hoje, a segurança que nós temos hoje. Então era comum que a pessoa fosse, comprasse um pedacinho de terra, colocasse um tesouro e guardasse lá. E aí era mais ou menos assim, ó. Fazia-se um mapa e colocava lá um xizinho, contava quantos passos dava e bora, estava escondido o tesouro. Só que naquela época as terras eram invadidas, se tomavam terras e muita gente perdia os seus. Outros escondiam os seus tesouros, morria.
E aí? Ninguém nem sabia que tinha um tesouro lá. Outros enterravam o seu tesouro, esquecia. Quanto espaço mesmo? E nunca mais achavam. Então Jesus estava falando de algo da atualidade, do que acontecia, onde as pessoas escondiam. E ele estava dizendo de um homem, que um dia ele saiu para trabalhar. Quem está aí comigo, diga glória a Deus. E quando ele sai para trabalhar, ele está arando o campo, está passando o arado. E no que ele está passando o arado, ele tromba nesse campo um tesouro. Ele encontra nesse campo um tesouro. E ele faz algo inusitado. Ele encobre o tesouro. E ele fica muito feliz. Num dia em que nunca passaria na cabeça dele que ele ia encontrar aquele tesouro. O reino de Deus, Jesus estava dizendo, é assim. É inusitado. Não tem um dia que você vai encontrar. Mas o dia que você encontra, ele te traz felicidade. E aquele homem, quando ele encontra aquele tesouro, ele tampa novamente e vai até a sua casa. E ele chega na sua casa e ele fala para sua família, para sua esposa. Ele diz, olha, amor, nós vamos vender tudo. Nós vamos vender até as panelas. Nós vamos vender tudo que tem de valor aí. Nós vamos vender. E a mulher diz para ele, como é que nós vamos vender? Nós somos pobres, como é que nós vamos deixar isso tudo? Vamos ficar sem nada? Ele disse, olha, nós vamos vender porque eu vou comprar um campo. Eu vou comprar um campo. A mulher disse, mas como é que você vai comprar algo que não tem nada? O pouquinho que nós temos. Ou seja, na cabeça da sua esposa, na cabeça da sua família, era doideira. O homem estava ficando doido. Porque ele estava aparentemente perdendo algo. Mas na cabeça dele, ele sabia que o que ele estava fazendo, a perca era momentânea. Ele estava perdendo algo por um momento para ganhar algo maior naquele momento. Porque ele sabia que aquilo que ele estava vendendo não chegava aos pés daquilo que ele tinha encontrado. Quem está entendendo? Na cabeça da família, na cabeça da esposa, ele estava perdendo naquele momento. Mas ele aqui dentro sabia que era só uma questão de tempo, de ele vender tudo. O que ele ia encontrar não se comparava ao que ele estava perdendo ali. E quando ele vende tudo, ele chega até o dono do campo. E ele diz, olha, eu quero comprar esse campo. Eu quero comprar esse campo, só que eu não quero comprar uma parte dele. Eu não quero comprar 1 metro quadrado ou 2 metros quadrados. Eu quero comprar esse campo todo. Do começo ao fim. Eu quero esse campo todo para mim. Todo esse campo vai ser meu. E a Bíblia diz que ele compra esse campo. Jesus está dizendo, ele compra esse campo. E quando ele compra esse campo, ele pega o seu arado de novo, vai lá, desenterra o tesouro. E aí ele diz para a mulher, ele fala para a mulher assim, está vendo? Está vendo? E agora? O que parecia uma perca é um grande ganho. O que parecia que a gente estava perdendo era um grande ganho. Então Jesus estava falando uma parábola para ensinar essas 3 coisas importantes na nossa vida. O campo, o tesouro e o vender. Apóstolo, como é que se aplica isso na nossa vida? O que é que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria dizer é que esse campo, hoje, é a palavra. É essa palavra aqui, ó. Essa palavra, ela é um campo que quando você começa a desbravá-la, quando você começa a passar o arado por ela, você vai encontrar um grande
um grande tesouro. Agora, existem duas classes de pessoas. Aqueles que olham para esta palavra com indiferença e dizem: olha, isso aqui não é para mim. Esse campo não me interessa. Eu nem entendo o que esse campo faz diante de mim. Tem hora que eu nem estou preocupado com esse campo. Tem pessoas que nem sequer carregam esse campo. Mas tem pessoas que, quando ela descobre o potencial desse campo, ela não quer só metade. Ela quer comprar o campo. Ela quer comprar o campo de Gênesis Apocalipse. Sabe por quê? Porque quando ela começa a desbravar esse campo, quando ela começa a folhear esse campo, ela começa a descobrir que esse campo lhe vai trazer muita alegria. Então ela começa a encontrar dentro desse campo coisas que fortalecem ela, que renova ela, que transforma. Ela começa a encontrar desse campo oportunidades que ela nunca tinha vivido. Muitos desprezam, mas outros dizem: não. E se eu continuar arando esse campo? Para quem não sabe o que é arar, é preparar a terra para a semente vir e dar fruto. Tem pessoas que ela diz assim: se eu começar a desbravar esse campo, eu não só vou encontrar essa felicidade, não só vou encontrar essa mudança, mas tem alguma coisa aqui mais profunda. Tem um tesouro aqui, que se eu começar a procurar dentro dessa palavra, ela vai me dar um direcionamento, e essa palavra é como se ela fosse um mapa. Já viu aquelas histórias de quadrinho que tem um mapa? E que tem o xizinho, como eu falei, e você conta 10 passos para a direita, 20 para a esquerda, 30, e aí você encontra o xizinho e diz assim: o tesouro está. Essa palavra, ela começa a te direcionar a ponto em que você vai andando para o lado, ela te leva para a direita, vira para a esquerda, sobe para lá, vem para cá, e de repente você encontra um X. E aí você diz: o que é que tem depois desse X? Tem um tesouro, mas que tesouro é esse? Apóstolo, que tesouro é esse? Que esse campo faz eu encontrar. Diga comigo assim: Jesus. Não, diga de novo: Jesus. Esse é o tesouro que esse campo te leva a conhecer. E quando você começa a desbravar, quando você começa a desbravar, arar o campo, e de repente você encontra o tesouro, e você tem um encontro pessoal com esse tesouro. É palpável. Você sente, você vê, você se alegra, aquilo te traz felicidade, teus olhos se abrem, e você começa a enxergar de uma maneira como você nunca viu. Jesus estava dizendo em poucas palavras: o reino de Deus é como um homem que encontra um grande tesouro num campo, vende tudo e compra aquele campo. Hoje nós precisamos de homens e mulheres, não que frequente a igreja, mas que se interessem pelo campo, que comprem um campo, que não deixem o campo desleixado. Tem pessoas que o campo dela criou tanto mato que é inabitável. Tem pessoas que o campo dela não tem nem como se entrar. O terreno está imundo. Mas sabe por quê? Porque ela ainda não compreendeu o valor desse tesouro. Ela ainda não entendeu o quanto vale esse tesouro. Ela ainda não entendeu que esse campo proporciona para ela um tesouro de um valor inestimável. Um valor que você não vai encontrar
nesse mundo. Um tempo eu comecei a querer entender qual era a diferença daqueles que são cristãos e daqueles que não são. Por exemplo, o cristão passa por lutas e o não cristão passa também. O não cristão enterra seus entes queridos e o cristão também. O não cristão fica duro e o cristão. Espera aí, então vamos entender melhor. O não cristão fica doente e o cristão. Então qual a diferença? Qual a diferença então que me atrai para que eu seja um cristão? Se o que não é vive as mesmas coisas que o que é vive. Diga assim comigo, é a maneira de ver as coisas. Quem é cristão, quem teve um encontro pessoal com Cristo, não vê igual ao que não é. Quem é cristão enxerga as coisas com um olhar diferente. Ele passa pelas mesmas coisas, mas a visão que Deus dá para ele é diferenciada daquele que não é. Por isso que quando você está lá em Apocalipse, ele diz, olha, compra de mim ouro refinado. Quando você vai lá em Malaquias diz, haverá diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. Que diferença é essa? Deus faz acepção de pessoas? Não. É que quando você encontra esse tesouro, você encontra uma nova perspectiva de vida. Você enxerga as coisas de uma maneira diferente. Quando você tem um encontro de verdade com Deus. Quando você tem um encontro pessoal com esse tesouro muda você. Esse tesouro muda, mas ainda não é seu. Até então eu estou dizendo, você encontrou o campo, começou a arar a terra, mas Jesus falou agora que você encontrou o tesouro, você precisa comprar o quê? O campo. Apóstolo, pensei que a salvação era de graça, mas é. Mas é de graça. Jesus pagou o preço por nós. Porém, Jesus também disse que ela é tomada por esforço. E só os que se esforçam a alcançarão. Então o mundo tem uma maneira de nos mostrar a salvação achando que é de graça. Não, não é de graça não. É de graça, você não precisa pagar com dinheiro. Mas Jesus, ele estava ensinando os discípulos, como está ensinando, é necessário que você venda tudo, para você alcançar o reino de Deus. Tudo o que, apóstolo? Tudo aquilo que o seu coração se apega mais do que esse tesouro. Você sabe por que é tão difícil as pessoas aceitarem Jesus? Você sabe por que é tão difícil as pessoas se converterem a Jesus? Porque ainda elas não descobriram o valor do tesouro. Então vender é a vida dela. Se dar essa vida, vender essa vida em troca desse campo. Para ela não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque o que ela vive, para ela vale mais do que esse Jesus. Mas quando ela descobre o valor desse Jesus, a vida dela não vale nada. Ela descobre que o que ela viveu até hoje não vale nada. E então ela diz a Senhor, olha, eu vou dar o meu tudo, eu vou dar a minha vida, eu vou dar o meu eu em troca desse tesouro, para que eu viva uma nova vida. Porque quando você tem um encontro com Deus de verdade, você descobre o valor que Ele tem. E você acaba descobrindo que a vida que você vivia não vale nada perto da que você vai viver. O tesouro que Ele vai te dar, o tesouro que você vai experimentar, não se compara com aquilo que a gente vive. O que Jesus queria dizer para os seus discípulos?
é que não tem como adquirir esse tesouro se você não compra o campo, se você não paga o preço do campo. E o campo, o preço dele é aquilo que mais você está apegado. Tem pessoas que ela não consegue entregar a sua vida para Cristo, porque esse vender dela, ela olha e diz assim: mas se eu entregar minha vida para Cristo, eu vou perder. Se eu entregar isso, eu vou deixar disso. Mas parece que por um momento, quando a gente vai entregar a vida para Cristo, nós estamos perdendo. Mas quando a gente tem um encontro com Ele de verdade, a gente descobre que nós não perdemos, ganhamos. Nós ganhamos uma nova vida, nós ganhamos uma nova história e nós ganhamos a nossa salvação. Qual a diferença, apóstolo, daquele que serve para aquele que não serve? É que o cristão vai morrer. Mas e o não cristão? Porém, o não cristão morre se não tem a Cristo, se não recebeu a Cristo, vai para onde? Para o inferno. Você tem medo de dizer? Eu te digo. Porque só existe dois caminhos: ou o inferno, ou o céu. Se você tem medo de dizer que quem morre sem Cristo vai para o inferno, eu não tenho. Sabe por quê? Porque essa é a verdade. Não tem outro lugar. Poxa, não vai para o purgatório? Não, porque Jesus não vai mandar você lá viver com as pulgas, não. Purgatório é lugar cheio de pulga, não é? Não vai. Não tem purgatório, não tem um lugar que eu vou ficar lá. Não tem. Jesus disse: ou o céu, escolhe. Você tem direito de ir para o inferno se você quiser. Como você também tem direito de pagar o preço pelo tesouro e viver com esse tesouro. Porque quem morre sem Cristo tem seu destino. Mas quem morre com Cristo não vai para o inferno. Ele ganha a salvação eterna. Olha o que o tesouro proporciona. Olha o que o encontro com Deus de verdade proporciona. Enquanto você está vivendo nessa vida, Jesus disse: olha, eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Jesus disse: olha, quando você me encontra, você tem paz. Quando você me encontra, você tem alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Quando você me encontra, você encontra os frutos do Espírito Santo. Quando você me encontra, você vive a bênção desse tesouro nessa vida. Agora, quando você passar dessa vida para outra, ainda assim há uma diferença daqueles que não me servem. Porque quando você nessa vida está vivendo o melhor, quando passar para outra, você vai viver o melhor ainda. Porque aonde você vai morar, o lugar que eu fui preparar para você, são mansões celestiais, ruas de ouro, mar de cristal. Você vai viver a vida eterna. E a Bíblia diz que o teu corpo será transformado em glória. E lá nas alturas, você estará diante do Todo-Poderoso, dizendo a Ele: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. É a vida inteira diante do Todo-Poderoso. Será mesmo que a nossa vida vale a pena? Será que vale a pena mesmo tudo que esse mundo proporciona? Porque o mundo te compra. O mundo te oferece um tesouro falso, enganoso, mentiroso, de ilusão. Mas esse campo que eu vim pregar para você hoje nessa manhã, ele não te oferece uma ilusão. Esse campo te oferece uma oportunidade
de ver a vida diferente, de viver as coisas diferente. Hoje nós vemos a correria das pessoas por aí. Pessoas que entram, pessoas que saem. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim: mas Deus é Deus de milagre. Eu nunca disse que Deus não é Deus de milagre. Porque Deus, Ele cura, liberta, prospera, abençoa. Mas Deus é Deus que antes do milagre quer ver você salvo. Quer ver você salvo. O problema é que muitas vezes nós deparamos assim, com medo de dizer que se morrermos sem Cristo, vamos para onde? Para o inferno. Muitas vezes nós deparamos hoje com a correria do dia a dia, pessoas que só estão na igreja porque têm uma necessidade que precisam. Não buscam mais a palavra, não querem mais querem o tesouro, mas não querem pagar o preço do campo. Não querem mais arar a terra. Não querem mais viver, não renunciam mais. Não há mais renúncia, não há mais entrega. O que Jesus está dizendo, quanto é esse campo? Quanto vale esse campo? É a troca. Naquela época, como hoje, se você quer comprar uma roupa, você entra numa loja, pega a sua carteira, seja cartão, dinheiro, Pix, não importa. O que importa é que você não sai da loja com aquela roupa, se você não, ou seja, é uma troca. Você dá o valor e eles te dão o que você precisa. Jesus está dizendo, comprar o campo também é uma troca. Você quer o tesouro? Você dá o que eu te pedi pelo tesouro. E o que Cristo pede pelo seu tesouro? Pelo tesouro? É dinheiro? Não, porque você não poderia pagar o valor desse tesouro. Eu não poderia pagar, nós não poderíamos pagar o valor desse tesouro. Não haveria dinheiro na face dessa terra que compraria esse tesouro. O que ele pede em troca não é o que você tem, porque o que você tem, até o que você tem foi ele que te deu. O que ele pede é muito mais do que dinheiro. O que ele pede para você é a sua vida, é a sua alma, é a sua entrega. É quando você diz para ele, Senhor, eu descobri que esse tesouro vale mais do que eu vivi até hoje. Então preciso morrer. Vou me batizar. E quando você entrega a sua vida para Cristo, aceita Cristo de verdade, e você tem esse encontro com Jesus de verdade. Quando você de verdade tem tanta certeza no tesouro que você encontrou, que você olha para trás e diz assim, meu Deus, nada do que eu tenho vale mais do que esse tesouro. Então nada na sua vida será mais importante. Nem casamento, nem filho, nem marido, nem esposa. Ninguém pode ser mais importante que esse Jesus na sua vida. Porque de tudo que nós temos, o que é mais importante na nossa vida, se você quer um bom casamento, uma boa família, bons filhos, se você quer ter tudo de bom, então em primeiro lugar, e tem que estar esse Jesus na sua vida, esse tesouro maravilhoso na sua vida. Enquanto você coloca tudo diante dele, é porque ele ainda não é tão importante para você, a ponto de você pagar o preço por ele. Então você precisa analisar, porque você só adquire algo de valor se você acha que aquilo vale o valor que está dentro. E ninguém é bobo não. Esses dias eu fui no mercado, umas 3 horas da manhã, comprar maracujá. E a minha mulher nem grávida está. Entrei no mercado 3 horas da manhã para comprar. Na verdade ia comprar um guaraná.
Maracujá é natural, né? Guaraná faz mal, então a gente sempre escolhe o que é pior, né? Fui comprar o Guaraná, a bispa sugeriu, compra um maracujá. Falei para Beatriz, pega lá. Chegou lá, catou 3 maracujá. 30 reais. Mas o Guaraná é 6. Guaraná só é 6 só. E ainda é 2 litros. Não, mas é natural, não, mas eu quero Guaraná mesmo. É? Não é não? Geladinho. Eu falei, não, mas vai devolver, claro. 3 maracujá, 10 reais, 30 reais. Não é pelo dinheiro, eu tinha uns 30 reais, o negócio é que não vale. E a gente só paga aquilo que... Por isso que tem pessoas que não aceitam a Cristo, porque acham que ele não vale. É como maracujá. Agora, quando você acha que vale, quando aqui dentro fala para você assim, ó, pode comprar porque vale. Quando você descobre o valor desse Jesus que eu estou pregando para você, você dá o que você tem mais de importante para Ele, que não é dinheiro, carro, casa, bens materiais. O mais importante que você tem se chama sua vida. Quantos entenderam? Volta a palavra, por favor. Olha só, vou encerrar. Jesus falou, vai e vende tudo que tem e compra aquele. Mas embaixo Jesus diz assim, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas? Hã? Lembra da pérola? A diferença? O tamanho, o valor. E a Bíblia diz que o reino do céu é semelhante a um que negocia e procura boa. Continua. E tendo achado uma pérola de grande, vende tudo o que possui. E o quê? E a compra. Você viu essa pérolazinha que eu te dei? Ela é só um exemplo. Mas ela representa, sabe quem? Esse Jesus. E eu te dei para que você olhe bem para ela. Porque a Bíblia diz que esse Jesus é uma pérola de muito valor. Não é de pouco, é de quê? Muito valor. E eu queria que você olhasse para ela, não olha para mim não, olha para ela. E quando você olhar bem para essa pérola aí, aí você está vendo uma bolinha branca. Mas na verdade, essa bolinha branca ela representa Jesus. Porque ele disse que é uma pérola de muito valor. Então imagina que essa pérola que você está olhando é algo que vale muito. Pouco ou muito? E a pergunta que eu quero fazer para você, e eu gostaria que você respondesse só para você. Só para você. Quanto vale esse Jesus para você? Quanto vale esse tesouro? Será que esse tesouro que você está olhando, esse tesouro que foi apresentado para você hoje, será que esse tesouro ele vale mais do que a sua vida? Ou o que você viveu até hoje é mais importante que esse tesouro para você? Porque se a tua vida ela vale mais que esse Jesus que eu estou te apresentando hoje aqui, eu te digo, continua com ela.
Mas se a tua vida vale menos que esse Jesus, e você diz assim, eu reconheço que esse Jesus vale mais que a minha vida. Então o recado que eu tenho de Jesus para você hoje é: dá ela para mim. Compra esse campo. Compra esse campo. Porque você será dono de um tesouro inestimável. E o que a tua vida te ofereceu até hoje, e o que você talvez acha que vai perder até hoje, porque é assim que a gente pensa. A gente pensa que quando a gente aceita Jesus, a gente vai perder as amizades, a gente vai perder os bens que nós temos, que quando nós aceitamos Jesus, nós vamos perder os prazeres da vida. E Jesus está dizendo: quem te diz isso é diabo. Quem diz que você vai perder me recebendo é o diabo. Aparentemente você está perdendo a velha vida, mas está ganhando a nova, a vida eterna. Está ganhando um tesouro de muito valor, algo inexplicável. O que você vai viver é vida, e vida com abundância. O que a gente tem que descobrir é: quanto vale Jesus para você? Teu amigo vale mais que Jesus? Porque tem pessoas que deixam Jesus pelo amigo. Vale mais que o filho? Tem pessoas que deixam Jesus pelo filho, e depois, quando o filho está em apuro, vai pedir ajuda de Jesus. E aí? Não é melhor você ter Jesus na sua vida e pedir para ele guardar o teu filho? Ou será que somos capazes de guardar aquele que não podemos proteger? Será que esse Jesus é importante para você mais do que a mentira, a prostituição, o engano, o adultério, a vergonha, o roubo? Quantas são as pessoas que não se firmam no caminho de Deus, porque trata o campo com indiferença? Um dia está na igreja, outro dia não está. Um dia busca, outro dia não busca. Um dia ora, outro dia não ora. Um dia está com Deus, outro dia está sem Deus. Quanto vale esse Jesus para você? Quanto? Quanto vale esse Jesus? Que às vezes uma palavra do mundo faz você abandonar ele. Às vezes alguém te tira da presença dele. Quanto vale esse Jesus para você? A partir do momento que eu conheci esse Jesus, nada me tira da sua presença. Nada. Nada. E eu encerro dizendo para você: nada, diga comigo, nada. Nem altura, nem profundidade, nada, nem a morte pode me separar do amor desse Jesus. Nada. Nada, nada, nada. Nada. Me separei por quê? Me separei porque o pastor é ruim. Não, separou porque você quis. Porque o pastor vale mais para você do que o tesouro que você tem. Não, me separei por causa que o pastor falou do dízimo. Não, não foi o dízimo, não. Foi que o teu dinheiro vale mais que esse Jesus. Porque o dízimo é bíblico. E se você quer esse tesouro, você tem que pagar o preço, você tem que ser dizimista. Está aqui, ó. Não dá para comprar o campo só um pedaço. Esse homem não comprou só a parte de Gênesis. Esse homem comprou de Gênesis a Apocalipse. E quer dizer que nós temos que obedecer essa palavra do começo ao fim. Está aqui, ó. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Veja isso. Se nem os anjos podem nos separar, nem os principados, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem os do porvir, nem os poderes, continua,
Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aplauda Ele nessa manhã bem forte em nome de Jesus, porque esse é o tesouro. E nós precisamos ter dentro do coração. Esse é o tesouro que a gente precisa ter. Você já viu como é que a pessoa cuida do tesouro ou não? Hã? Imagina que você tem mais de valor na sua vida. Como é que você cuida? Quando você pensa aí, vou tomar um café. Tá frio, mas tá bom. É a dona Joelma que fica lá arrepiando quando eu tomo café frio. Fala comigo. Como é que você cuida do que mais vale na sua vida? Hã? Sabe como é que a gente cuida do que não vale? É simples, você procura e não acha. Não é? Sim ou não? Quando você procura e não acha, é porque não tem valor. Agora, pega algo de valor, que vale muito para você. Às vezes você não guarda. E não precisa ser joia, não precisa ser de muito. Basta ser algo que te vale muito. Você cuida. Você tem carinho, apreço. E é isso que a gente precisa ter por Jesus. Amém. Jesus estava dizendo, o reino de Deus é muito mais do que vir para a igreja. O reino de Deus é muito mais que você entrar hoje na igreja e ficar atrás de milagres. Quando você conhece o tesouro, você vive milagres. Você vai viver milagre o tempo todo na sua vida, porque Ele faz milagre. Amém? O problema é quando você fica só atrás do milagre e esquece da salvação. Resolve o problema dessa vida, mas e a outra? Ah, morreu mesmo, acabou, né? Acabou? Jesus disse assim que quando morrer, e depois vem o julgamento, nós seremos julgados pelas obras. E condenados, seremos lançados no fogo do enxofre. Lá, na morte eterna. Cozinhando no caldeirão de Satanás 24 horas ininterruptas. Enquanto os que foram para a glória, 24 horas nas mansões celestiais, ruas de ouro, dizendo santo, 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 santo. Mas eu não estou aqui para te colocar terror, para te colocar medo. Não vim aqui para fazer terrorismo contra a sua vida e dizer, meu Deus, se eu não aceitar Jesus eu vou morrer. Não, até porque aceitar Jesus é uma questão de quem descobre o valor que ele tem. E a verdade é, quanto Jesus vale para você? Quanto Ele vale na sua vida? Quanto? O campo é essa palavra. O tesouro? Quem é? E vender é eu dar a minha vida em troca desse campo. E esse tesouro que esse campo me oferece, que me apresenta, e viver o melhor que Deus tem para mim. Quantos entenderam? Posso orar por você? Posso. Esse ano está só começando. E esse ano tem que ser um ano que você não perca Jesus no meio do caminho. Lembra da palavra que nós entramos o ano? E para não perder Jesus no meio do caminho, tem que ter um encontro com Ele. Para não perder Jesus no meio do caminho, você precisa estar com Ele. E estar com Ele não é falar que está com Ele. Não é achar que está com Ele. Estar com Ele é quando Ele está com você. É quando você pagou o preço por esse Jesus. É quando no decorrer da sua vida você compreende o seguinte: nada vale mais
do que esse Jesus na minha vida. Você quer ver quando a gente descobre o valor de Jesus? E vou encerrar com isso. A gente descobre o valor de Jesus quando você para numa cama de um hospital, na mão de um médico, ele diz: olha, eu não tenho mais nada para fazer por você. Ali você diz assim: ore por mim. Ali você diz: olha, pede para o seu Jesus. Mas ele pode te curar? Claro que ele pode. E por que a gente espera chegar ali? Quer ver quando a gente sabe que o Jesus é valioso? É quando o casamento está à beira da destruição e a pessoa diz assim: pede para esse Jesus salvar meu casamento. Quer ver quando a gente acha que esse Jesus é valioso? É quando passa alguma coisa com os filhos, com o marido, com a esposa, com o trabalho. Aí a gente começa a dizer: opa, peraí, preciso desse Jesus. Mas a gente não pode descobrir o valor de Jesus só em meio das lutas, das tribulações. Nós precisamos entender o valor de Jesus. E entender o valor de Jesus a ponto de dizer: minha vida não vale nada perto daquele que pode me dar uma melhor do que eu tenho. Esse Jesus que eu estou pregando para você não só quer, como me colocou aqui hoje para dizer para você que Ele é o tesouro. E Ele está procurando compradores nessa manhã. Ele está procurando pessoas que olham para o campo e dizem assim, para os amigos, para a família, para os bens, para tudo: não quero nada na minha vida mais importante do que esse tesouro que eu encontrei. A oportunidade que Ele me deu. A entrega desse Jesus. Amém? Fica de pé aí onde você está. Quantos entenderam a palavra?